Aperte os cintos, amigo entusiasta do espaço, porque estamos prestes a descobrir os segredos celestiais que foram revelados este ano. De estrelas gigantes a moléculas orgânicas, 2023 está sendo ótimo para os astrônomos. Então, vamos nos atualizar sobre toda a emoção que você pode ter perdido nos últimos meses. Em primeiro lugar, descobrimos alguns verdadeiros monstros astrais. Imagine olhar para o céu noturno e ver estrelas que não são apenas grandes, mas absolutamente enormes. Os cientistas estão usando um telescópio especial chamado James Webb para explorar os primórdios do universo. E durante sua aventura, se depararam com estrelas antigas que são 10.000 vezes maiores que o nosso Sol. Sim, você ouviu direito, 10.000 vezes! Essas gigantes do mundo estelar foram algumas das primeiras estrelas a se formar no universo, bilhões de anos atrás. Imagine um aglomerado globular como uma enorme equipe cósmica, em que cada grupo consiste de 100.000 a 1 milhão de membros. Esses aglomerados são como reuniões familiares gigantescas, com todas as estrelas nascendo na mesma época. Mas o que torna esses monstros recém-descobertos tão especiais? Bem, seus núcleos, ou suas partes centrais, são muito mais quentes do que o que vemos nas estrelas atuais. Os cientistas acreditam que esse calor intenso pode ser devido à queima de uma grande quantidade de hidrogênio em temperaturas muito altas. É como se fosse um churrasco galáctico. Algo fascinante acontece nesses aglomerados globulares. As estrelas menores se chocam com as supermassivas e ganham energia extra, como um combustível. Mas aqui está a reviravolta. A maioria desses aglomerados está envelhecendo e as supermassivas desapareceram há muito tempo. Só podemos ver indícios de sua existência nos aglomerados que observamos hoje. Os cientistas os estudam apenas com os misteriosos vestígios de sua grande presença. A descoberta dessas estrelas monstruosas é extremamente importante para a nossa compreensão do universo. Se os astrônomos conseguirem reunir mais evidências para confirmar sua existência, seria um grande avanço. Nos ajudaria a aprender mais sobre os aglomerados globulares e como as supermassivas se formam em geral. Mas essa foi apenas a primeira descoberta fascinante de 2023. Embora a próxima seja um pouco triste. Sabe aqueles lindos anéis que fazem Saturno parecer tão chique? Bem, adivinhe só, eles podem desaparecer em um futuro não tão distante em termos astronômicos. A missão Cassini da NASA, que explorou Saturno de 2004 a 2017, reuniu alguns dados fascinantes sobre os anéis. Durante o grande finale da Cassini, quando ela fez algumas manobras legais entre Saturno, os cientistas notaram algo surpreendente. Os anéis estavam perdendo muita massa a cada segundo, toneladas dela. Isso significa que esse magnífico halo só permanecerá por mais algumas centenas de milhões de anos no máximo. Isso pode parecer muito tempo para os seres humanos, mas no grande esquema do universo é apenas um piscar de olhos. O importante é que aprendemos que anéis enormes como os de Saturno não duram para sempre. Eles acabam desaparecendo. Bem, pelo menos você e eu pessoalmente não veremos esse momento. Os cientistas têm uma teoria divertida sobre o que acontecerá quando os anéis sumirem. Eles acham que os outros gigantes de gelo e gás em nosso sistema solar, como Urano e Júpiter, também podem ter tido anéis enormes no passado. Mas, com o passar do tempo, se desgastaram e se tornaram mais parecidos com as faixas finas e estreitas de asteroides, como as que Urano tem agora. Os anéis de Saturno são feitos principalmente de gelo, mas também contam com uma pitada de poeira rochosa, proveniente de asteroides e meteoroides minúsculos que se chocam contra os objetos celestes e se fragmentam. É como uma tempestade de neve de partículas de gelo e detritos espaciais. A pesquisa também revelou que os anéis de Saturno surgiram muito depois da origem do próprio planeta. Eles ainda estavam se formando quando os dinossauros habitavam a Terra. Portanto, em termos de idade astronômica, são bastante jovens, com apenas algumas centenas de milhões de anos. Essa descoberta deixou os pesquisadores entusiasmados, porque significa que algo dramático aconteceu no passado de Saturno para criar esse impressionante disco de gelo. Mas trata-se de um mistério que está esperando para ser resolvido. Os cientistas querem descobrir o que exatamente causou a formação dos anéis e por que eles têm uma estrutura tão impressionante. Esperamos que consigam descobrir. Mas passando para algo mais otimista, temos outra notícia espacial empolgante. Recentemente, os astrônomos estudaram uma das galáxias mais distantes do universo e encontraram algo surpreendente: moléculas orgânicas. A galáxia em questão tem um nome longo, SPT-0418-47. Está localizada a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância do nosso pequeno planeta azul.
Você consegue imaginar essa distância? É a mais longínqua já conhecida, onde foram encontradas moléculas orgânicas complexas. É por isso que olhar para essa galáxia é como ver algo de quando o universo era apenas um bebê. Não temos ideia de como é agora. A luz que chegou até nós é de como ela era quando o universo tinha apenas 1,5 bilhão de anos. Imagine ser capaz de ver coisas de um passado tão distante. Então, o que eles acharam foi algo com um nome muito complicado, uma molécula de hidrocarboneto policíclico aromático, ou simplesmente HPA. Você deve estar se perguntando, mas o que é isso? Bem, adivinhe só, na verdade, você pode encontrá-la aqui mesmo, em nosso mundinho. Pode estar em coisas como a fumaça de motores de carros ou até mesmo em incêndios florestais. As moléculas de HPA são formadas por cadeias de átomos de carbono, e aqui está a parte super legal. São consideradas os blocos básicos de construção da vida. Imagine só, essas minúsculas cadeias de carbono sendo achadas em uma galáxia tão distante. É como encontrar uma agulha em um palheiro. Também descobriu-se que o gás que flutua por lá está repleto de elementos pesados. Isso é muito importante, pois sugere que muitas estrelas entraram e saíram de lá, criando todos esses elementos incríveis. Isso significa que essa galáxia também pode ser potencialmente rica em muitos outros. Essa descoberta abre um mundo de possibilidades e levanta muitas questões interessantes. Como essas moléculas orgânicas se formaram em uma galáxia tão distante? E já que estamos olhando para o passado, o que poderia ter acontecido com elas durante esse tempo? Poderiam ter evoluído para a vida? Estamos apenas arranhando a superfície das coisas incríveis que estão esperando para serem desvendadas. A propósito, se é tão longe, como os cientistas conseguiram descobrir algo assim? Bem, eles tinham um instrumento chamado Telescópio Espacial James Webb. Esse aparelho sofisticado foi lançado recentemente e tem superpoderes quando se trata de observar o universo. Então, quando estavam estudando essa galáxia distante, tiveram um pequeno problema. A luz proveniente desses objetos distantes era tão fraca que era difícil de ver ou detectar. Mas adivinhe só, eles tiveram uma ideia brilhante para resolver isso e usaram algo chamado lente gravitacional, que é como um poder especial da lente de aumento da natureza. Imagine duas galáxias alinhadas perfeitamente, como em uma sessão de fotos. A luz daqui está distante, a de fundo viaja em nossa direção, mas em sua jornada passa pela do primeiro plano, que é como uma lente espacial gigante. E adivinha o que acontece? A gravidade da que está no primeiro plano dobra a luz como uma lupa, tornando-a maior e mais brilhante. É como ter uma lente de zoom cósmica para nossos telescópios. Essa curvatura da luz cria uma forma muito legal chamada de anel de Einstein. É como um halo ou um anel de luz que envolve a galáxia em primeiro plano. Basicamente, é uma forma de a natureza exibir seus poderes mágicos. Com a lente gravitacional e esses belos anéis de Einstein, os cientistas podem ver objetos distantes com mais clareza e aprender coisas incríveis sobre o universo. E graças a tudo isso, conseguiram descobrir as interações químicas ocultas das primeiras galáxias. Não é incrível? Eles estão muito animados com essa descoberta. Nunca esperavam encontrar moléculas orgânicas tão complexas em uma galáxia incrivelmente distante. Quem sabe, talvez este seja apenas o começo de uma emocionante jornada cósmica. Portanto, mantenham seus olhos nas estrelas, companheiros exploradores do espaço. O universo é cheio de surpresas. E quem sabe que outras descobertas alucinantes nos aguardam lá fora. Esperamos aprender ainda mais no futuro. Estranhas explosões de cores azuis vibrantes estão surgindo em todo o universo e deixando os astrônomos intrigados. Esse evento raro e incrivelmente poderoso tem um nome sofisticado: transiente óptico azul rápido e luminoso. O fenômeno não se comporta como qualquer outro que conhecemos, e as coisas ficaram ainda mais estranhas quando o mais recente aconteceu em um local em que não deveria ter acontecido. Para realmente entender o que ocorreu no ano passado, precisamos voltar um pouco no tempo. Esse tipo de explosão estranha foi detectado pela primeira vez em junho de 2018. A explosão azul aconteceu a cerca de 200 milhões de anos-luz da Terra e recebeu o apelido de A Vaca. Não, esse acontecimento não se assemelhava em nada a uma vaca, mas tinha um formato incomum. Naquela época, essa explosão foi a mais assimétrica já vista pelos astrônomos. Ela irrompeu no espaço em um formato achatado, semelhante a uma panqueca, e não em uma esfera típica como seria de se esperar. Esse fenômeno era semelhante a uma supernova, o que é o tipo mais comum de explosão cósmica que acontece quando uma estrela esgota seu combustível nuclear e entra em colapso sob sua própria gravidade.
Entretanto, os cientistas também notaram 3 diferenças cruciais. Número 1. Esse fenômeno é mais poderoso do que uma supernova típica. Quando isso acontece, a explosão azul emite mais energia do que uma galáxia inteira com centenas de bilhões de estrelas como o Sol. Número 2. É muito mais rápida. A explosão atinge seu brilho máximo e desaparece em questão de dias, enquanto uma supernova pode levar semanas ou até meses para se dissipar completamente. E a última diferença: essas explosões azuis também podem ser muito mais brilhantes. Esses objetos misteriosos são considerados o fenômeno óptico mais brilhante conhecido no universo. Mas, ao contrário de uma supernova comum, acredita-se que não haja elementos radioativos para alimentar esse brilho. Isso significa que a energia deve vir de outro lugar. Mas a pergunta é: de onde? Esse é apenas um dos mistérios que os cientistas ainda estão tentando desvendar. Houve uma investigação intensa desde que o evento foi observado pela primeira vez, e 15 telescópios em todo o mundo estão constantemente procurando por ele. Desde 2018, essas explosões extremas têm sido observadas cerca de uma vez por ano. Portanto, embora sejam raras, elas não são incrivelmente incomuns. Há várias explicações possíveis para a existência desses transientes ópticos rápidos. Talvez a mais aceitável seja a de que se trate de um cadáver estelar, ou seja, o que é deixado para trás quando uma estrela se despede. Portanto, estamos diante de 2 suspeitos principais. Poderia ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro produzindo emissões próximas à velocidade da luz. A teoria é a seguinte: há uma estrela maciça, muito maior do que aquelas que produzem supernovas regulares. Em seguida, ela começa a entrar em colapso. Certamente seria de se esperar que esse evento deixasse um buraco negro para trás. Digamos que essa estrela maciça não esteja pronta para deixar o universo de forma silenciosa. Em vez disso, ela cria um disco giratório em torno do buraco negro composto de gás, poeira e outras matérias. Como se isso fosse importante. Esse disco, chamado de disco de acreção, pode disparar fluxos de material em velocidades incrivelmente altas, quase como poderosos jatos cósmicos. E isso pode ser exatamente o que vemos como essas explosões repentinas de luz. Novamente, é apenas uma teoria. O que exatamente desencadeia essas explosões continua sendo um mistério, e são necessárias muito mais observações e análises. Os especialistas acreditam que a explicação de tal estranheza é uma mina de ouro científica. Afinal de contas, estamos falando de um cadáver estelar que não está simplesmente parado. Ele é, na verdade, bastante ativo. Desde que esse evento foi detectado pela primeira vez, todas as ocorrências semelhantes que nossos telescópios capturaram aconteceram no mesmo lugar. Quero dizer, as explosões sempre ocorreram nos braços espirais de diferentes galáxias. Mas no ano passado, as coisas mudaram. O telescópio espacial Hubble deixou os cientistas sem palavras em abril de 2023, quando suas imagens capturaram esse mesmo tipo de explosão estranha acontecendo pela primeira vez no meio do nada. Bem, ela não aconteceu dentro de uma galáxia como era de se esperar, e sim no espaço entre 2 delas. Mais precisamente, a cerca de 50 mil anos-luz de uma grande galáxia espiral e a cerca de 15 mil anos-luz de uma pequena. Esse evento é conhecido hoje como FINCH. Maravilha! Então, quando finalmente estávamos chegando perto de encontrar algumas respostas, a localização incomum do fenômeno FINCH veio para bagunçar tudo novamente. Portanto, talvez haja outra explicação para o fato. As especulações começaram logo após a descoberta. Uma ideia é que poderia ter sido uma colisão entre 2 estrelas de nêutrons viajando para longe de suas galáxias hospedeiras. Essas 2 poderiam estar em espiral, uma em direção à outra, por bilhões de anos. E quando colidiram, produziram uma explosão 100 vezes mais brilhante do que uma supernova normal. Para que essa hipótese seja correta, uma dessas estrelas de nêutrons seria de ser altamente magnetizada, amplificando a explosão. Outra possibilidade é que a explosão tenha sido uma estrela sendo despedaçada por um buraco negro com uma massa entre 100 e 1000 vezes maior que a do Sol. Embora ainda tenhamos muitas dúvidas, uma coisa é certa: o FINCH é um transiente óptico azul rápido e luminoso. Exceto pelo local estranho onde ocorreu, ele tem todas as outras características para ser classificado como um. É super brilhante, como eu, e super rápido, e sua origem é super difícil de explicar.
Além disso, os dados do telescópio Gemini South, do Observatório de Raios-X Chandra e do radiotelescópio Very Large Array confirmaram o fato. O acréscimo dessas informações mais recentes só torna cada vez mais difícil para os pesquisadores finalmente encontrarem algum tipo de padrão em todo esse evento. O Finch não é o único evento peculiar em sua categoria. Vamos voltar ao ano anterior, 2022. Uma explosão azul foi vista em setembro e recebeu o apelido de Diabo da Tasmânia. Assim como as anteriores, essa explosão azul surgiu e desapareceu muito rapidamente. Aí, algo misterioso aconteceu. Exatamente 100 dias depois, os observadores que ainda estavam acompanhando o fenômeno receberam um presente de Natal antecipado. Eles observaram outra explosão, e ela era tão brilhante e fascinante quanto a original. Espere! Então estamos falando de duas explosões semelhantes e estranhas que aconteceram no mesmo local em um intervalo de tempo pequeno. Foi a primeira vez que algo assim foi registrado. Rapidamente, 13 telescópios ao redor do mundo voltaram todos os olhos para o evento do Diabo da Tasmânia, incluindo um equipado com uma câmera de alta velocidade. No decorrer de 120 dias, eles conseguiram capturar outros 14 pulsos de luz irregulares. Isso foi certamente incrível, porque provou que, em vez de aparecer uma vez e desaparecer como esperado, o Diabo da Tasmânia continuou a explodir com energias semelhantes às de uma supernova novamente e novamente. Você consegue imaginar tal poder? Esse cenário ainda intriga a comunidade científica porque ultrapassa os limites da física, não apenas por causa da produção extrema de energia, mas também por causa das explosões de curta duração. A propósito, suas explosões duram de 10 minutos a cerca de 4 horas. Acredite em mim, na escala do universo, isso é considerado super rápido. Essa foi a única vez em que uma temporada prolongada desse evento foi observada. No entanto, após um pouco de reflexão, a comunidade científica dividiu suas opiniões sobre o fato. Por um lado, o Diabo da Tasmânia poderia ter sido um evento totalmente único e exclusivo. Por outro lado, talvez tenha sido apenas a primeira vez que nossos telescópios o capturaram de um ângulo mais voltado para a superfície. Para entender melhor o que está acontecendo, os cientistas ainda precisam observar amostras maiores do fenômeno. Todas as esperanças estão no futuro observatório Vera C. Rubin, que está sendo construído no Chile. Ele terá um telescópio de 8 metros de largura acoplado à maior câmera digital do mundo já fabricada para esse fim. De acordo com a NASA, essa tecnologia pode finalmente nos dar algumas respostas sobre essas explosões azuis. Podemos esperar momentos empolgantes pela frente, pois esse pode ser o início de um novo capítulo em nossa compreensão da evolução estelar. A Lua está enferrujando, e é provável que isso esteja acontecendo por causa da Terra. Você poderia dizer que, como elas estão a mais de 370 mil quilômetros de distância, dificilmente podem influenciar diretamente uma outra dessa forma, mas elas realmente têm uma conexão especial. A Lua também afeta nosso planeta natal, e você pode ver isso ao observar as marés oceânicas. À medida que a Terra gira, a força gravitacional da Lua puxa a água para o lado mais próximo da Terra. Isso cria uma protuberância. Ao mesmo tempo, outra protuberância se forma no lado oposto porque nosso planeta gira. Isso causa uma força centrífuga. E então, o planeta continua a girar sob essas protuberâncias, razão pela qual temos duas marés baixas e duas marés altas todos os dias. Além disso, a Lua oscila de vez em quando, inclina-se mais ou menos e causa mudanças nas marés oceânicas. E, em contrapartida, a atmosfera da Terra está enferrujando nosso satélite. Ferrugem é aquela substância avermelhada que você vê em portões ou pregos velhos. Ah, e você conhece os penhascos Vermilion e o Grand Canyon? Eles também têm essa cor vermelha específica, graças ao ferro enferrujado nas rochas. Ele se forma quando o ferro reage com oxigênio e água. A ferrugem é comum até mesmo em Marte. A cor característica do planeta vem da ferrugem, que está lá há muito tempo. Foi assim que o planeta vermelho ganhou seu apelido em primeiro lugar. Normalmente, não se diria que a Lua é um lugar que enferruja tão facilmente, pois é seca e não tem uma atmosfera. Mas uma espaçonave estudou a Lua em 2008 e detectou espectros, comprimentos de onda da luz, que refletiam em diferentes superfícies da Lua. Por isso, ela pôde analisar melhor a superfície lunar. Os dados que ela trouxe mostraram que os polos lunares tinham composições diferentes das do restante da Lua. Eles tinham rochas que continham muita hematita. Esse é um tipo específico de óxido de ferro, ou simplesmente ferrugem.
Ninguém esperava isso porque não deveria haver tanta ferrugem na Lua, considerando as condições de lá. Mas sabemos que há um pouco de água na superfície do nosso satélite. É por isso que surgiram algumas novas teorias sobre diferentes minerais que a Lua poderia estar escondendo. É possível que eles tenham se formado porque a água reagiu com as rochas. Para que o ferro adquira essa tonalidade enferrujada, ele precisa de algo que chamamos de oxidante. Essa é uma molécula que remove os elétrons de materiais como o ferro, como o oxigênio. Mas o vento solar continua atingindo a Lua o tempo todo e traz consigo o hidrogênio. E o hidrogênio tem um efeito oposto. Ele fornece elétrons a outras moléculas. A Terra tem seu escudo contra o vento solar, é o nosso campo magnético, mas a Lua não tem essa proteção e, por isso, a ferrugem não deveria se formar em sua superfície. Mas esse processo ainda acontece e pode ser culpa da Terra. A Lua em si não tem uma atmosfera que possa fornecer oxigênio suficiente para o ferro enferrujar. Mas, aparentemente, nosso planeta é generoso o suficiente para doar parte de sua própria atmosfera. O oxigênio da nossa atmosfera percorre todo o caminho até a Lua, seguindo algo chamado magnetotail. Trata-se de uma longa extensão do campo magnético da Terra, que pode alcançar o lado mais próximo da Lua. É exatamente aí que a maior parte da hematita foi encontrada. E durante a lua cheia, o magnetotail bloqueia 99% do vento solar, que normalmente influenciaria mais a Lua. É como se houvesse uma cortina temporária sobre sua superfície, o que dá tempo suficiente para a formação da ferrugem. Mas ainda há uma coisa importante necessária para o aparecimento da ferrugem: a água. Não é fácil encontrar a água se você decidir fazer uma caminhada pela Lua. A maior parte dela está congelada e escondida em áreas que sempre permanecem em sombras frias. Esses pontos estão muito distantes de onde a maior parte da hematita foi descoberta, por isso é difícil dizer como a água chegou lá. Mas há uma ideia interessante. Todas essas partículas de poeira que atingem a Lua podem estar liberando moléculas livres de água que estão presas na camada superficial do satélite. É assim que a água acaba se misturando com o ferro. Não sabemos exatamente em que consistem essas partículas de poeira. Elas podem estar carregando um pouco de água também. Quando atingem a superfície lunar, isso pode gerar calor, o que aumenta o processo de oxidação, formando mais ferrugem. Portanto, nosso planeta faz certas coisas que alteram a Lua, mas os humanos fazem o mesmo. Uma sonda que aterrissou na superfície lunar em 1949 foi o primeiro objeto feito pelo homem a tocar a Lua. Foi também nessa época que começamos a alterar a Lua de maneiras imprevisíveis. Os cientistas chamam isso de antropoceno lunar. É como uma analogia com o antropoceno da Terra, um período em que a atividade humana causou um grande impacto no planeta. Não é como se pudéssemos escolher um determinado ponto de partida quando essa atividade começou. Mas agora sabemos que as coisas que fizemos ao longo da história de nossa existência realmente mudaram o ambiente de nosso planeta natal. Ainda não há pessoas vivendo na Lua, mas já deixamos alguns rastros por lá. Depois que os humanos chegaram à Lua, tivemos muitas missões lá. Deixamos algumas espaçonaves e bandeiras, movemos o solo lunar, trouxemos bolas de golfe, equipamentos científicos e até mesmo alguns dejetos humanos. Planos para o futuro? Enviar mais missões para lá e até mesmo criar uma infraestrutura onde alguns de nós poderiam viver, estudar os recursos da Lua e enviá-los de volta à Terra. É por isso que é importante falar sobre o antropoceno lunar para nos lembrarmos de que precisamos ser responsáveis e cuidar de nosso patrimônio. Muitas pessoas estão confusas sobre por que às vezes vemos a Lua durante o dia. Algumas até acreditam que há algo novo que não acontecia antes, especialmente depois que começaram a compartilhar uma imagem de baixa resolução do que parece ser uma lua cheia no meio do dia. Alguns têm ideias bastante incomuns de que o Sol também não tem a mesma cor de antes. Supostamente, ele costumava ser mais amarelo. O Sol não mudou de cor, ele continua azul esverdeado. Mas é possível que o víssemos mais amarelo quando éramos mais jovens, porque antes a poluição não era tão ruim. E com relação à Lua, podemos vê-la tanto à noite quanto durante o dia. Ela é mais brilhante à noite porque não há luz vinda do Sol. Mas não é que ela vá a lugar algum durante o dia, ela ainda está lá, mas não a vemos durante a fase de lua nova. Isso dura alguns dias e, durante esse período, a Lua se aproxima bastante do Sol. A luz dispersa vinda do Sol torna nosso satélite menos visível para nós.
Por falar em fases da Lua, é fácil reconhecê-las quando você sabe em que deve prestar atenção. Primeiro, há a Lua Negra, que pode significar algumas coisas. Uma definição diz que ela ocorre quando temos 2 luas novas em um mês. Outra afirma que a Lua Negra ocorre quando não há lua nova em um mês. E isso só acontece em fevereiro. A Lua Azul não é chamada assim por causa da cor. É a terceira lua cheia, uma estação que tem 4 luas cheias. E uma superlua ocorre quando a lua cheia coincide com a maior aproximação da Lua com a Terra em sua órbita elíptica. É por isso que ela parece maior do que o normal. Às vezes, você pode olhar para o céu noturno e ver uma esfera assustadoramente vermelha lá em cima. Não se trata de sinais de que nos dizem que o fim do mundo está chegando ou que lobisomens estão vagando por aí. Mas sim, a lua de sangue é uma boa inspiração para histórias como essa. Na realidade, é apenas um evento astronômico quando o nosso planeta projeta uma sombra avermelhada na Lua. E isso acontece quando a Terra fica entre a Lua e o Sol, o que é chamado de eclipse lunar total. O pequeno companheiro da Terra capta um pouco da luz vermelha que vem da nossa atmosfera. É por isso que você vê essa cor específica. Você já ouviu falar de uma estrela de diamante que poderia superar todas as riquezas da Terra? Ou de estrelas cintilantes com superfícies feitas de ferro sólido? Então vamos dar uma olhada nessas estrelas estranhas e tentar desvendar seus mistérios. Há uma estrela na constelação de Centauros que foi apelidada de Lucy in the Sky with Diamonds. Sim, ela recebeu o nome de uma música dos Beatles, porque basicamente ela mesma é uma música dos Beatles. Olha só, descobriu-se que essa estrela tinha um enorme diamante em seu núcleo. Você pode estar se perguntando quão grande esse diamante realmente é. Bem, estima-se que seja cerca de 10 bilhões de trilhões de quilates. É o número 1 seguido de 34 zeros. Para se ter uma ideia, o Hope Diamond, um dos maiores diamantes da Terra, tem apenas 45,5 quilates em comparação. Imagina o tamanho do anel que você poderia fazer com esse diamante estrela. E ela tem aproximadamente a mesma massa do nosso Sol. Mas não fique muito animado com a perspectiva de ter esse diamante. Mesmo que você fosse Jeff Bezos, não teria como pagar. Além disso, de acordo com Ronald Winston, CEO da Harry Winston Inc., o diamante é tão grande que provavelmente reduziria o valor de mercado dessa joia. É melhor você se contentar com um anel de noivado bem menor. Uma coisa interessante sobre a Lucy in the Sky with Diamonds é que ela é incrivelmente densa. Na verdade, tem a massa do Sol amontoada em um objeto com apenas 1/3 do diâmetro da Terra. É como tentar colocar um elefante em uma caixa de sapatos. Apesar de seu tamanho enorme, ela tem uma temperatura bem mais agradável, de apenas cerca de 6.649 graus Celsius. Em comparação, a temperatura central do nosso Sol é de cerca de 14.999.982 graus Celsius. Desde a descoberta de Lucy in the Sky with Diamonds, várias outras estrelas cristalizadas foram encontradas, algumas com corações de diamante do tamanho da Terra. Isso apenas mostra que o universo está cheio de surpresas e você nunca sabe que tipo de tesouro pode encontrar na vasta extensão do espaço. E essa não é a única estrela estranha que descobrimos até agora. Existem muitas coisas estranhas e inexplicáveis no espaço sideral. Por exemplo, vamos ver a Vega. Vega, também conhecida como Alpha Lyrae, é uma estrela brilhante localizada na constelação de Lyra. É uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno e é facilmente visível a olho nu na maior parte do mundo. Vega pode parecer uma estrela linda e brilhante para pessoas do hemisfério norte, mas mal sabemos que ela está escondendo um segredo. Na verdade, ela está meio que esmagada. Olha só, a alta taxa de rotação de Vega faz com que ela inche, como uma barriga cósmica. Ela gira uma vez a cada 12,5 horas, o que é bastante rápido para uma estrela, e lança material ao redor de sua cintura. É quase como se a estrela estivesse fazendo bambolê. Esse material está mais longe do centro da estrela, por isso experimenta menos gravidade, fazendo com que esfrie e escureça, levando a um efeito de escurecimento da gravidade. Então, Vega é basicamente o pior pesadelo de um guru fitness cósmico. Apesar disso, para nós, observadores de estrelas, ela ainda parece algo redondo, porque estamos olhando aqui do polo da Terra. No entanto, se víssemos de um ângulo diferente, teríamos uma visão muito diversa, que poderia nos fazer pensar se Vega está escondendo alguns donuts cósmicos. Mas, embora possamos brincar sobre essa cinturinha, não há como negar que Vega ainda é uma das estrelas mais brilhantes e fascinantes de nossa galáxia.
Mas aí, se você quer algo brilhante para valer, que tal uma supernova? As supernovas são booms espaciais gigantes que ocorrem quando as estrelas atingem o fim do seu ciclo de vida. É como o grande finale de um show de fogos de artifício, mas em escala cósmica. Elas liberam mais energia em poucos segundos do que o nosso Sol em toda a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu com a próxima estrela do nosso show, esse objeto celeste com um nome esquisito, IPFT-14HLS. Mas há um problema, não estamos falando de uma supernova comum. Embora essa estrela tenha feito sucesso em 2014 e começado a desaparecer como de costume, recentemente ela voltou inesperadamente e brilhou mais uma vez. Que entrada dramática! E se isso não bastasse, ela continuou a desvanecer e iluminar pelo menos 5 vezes no total, o que é um pouco como um ioiô. É como se a estrela simplesmente não conseguisse decidir se queria permanecer brilhante ou desaparecer no abismo. Além disso, quando os cientistas mediram o espectro da supernova, descobriram que ela estava evoluindo 10 vezes mais devagar do que outras estrelas. Talvez seja uma supernova que só quer aproveitar seus anos dourados. Em suma, tudo isso é um verdadeiro mistério. Mas essa não é a única estrela que sofre da síndrome 2 em 1. À primeira vista, MY Camelopardalis parece ser uma estrela bastante comum, mas depois de olhar mais atento, os astrônomos concluíram que na verdade eram 2 estrelas em uma. Essas 2 estrelas estão orbitando uma a outra a mais de 966 mil km por hora. É um sistema estelar binário de contato, o que significa que as estrelas estão tão próximas que compartilham um espaço comum. Em outras palavras, estão tão próximas que estão praticamente se beijando. Esse Romeu e essa Julieta celeste são uma das estrelas binárias mais massivas conhecidas. Cada uma sozinha pesa 32 a 38 massas solares, respectivamente. Os astrônomos também acham que elas podem estar à beira de uma fusão estelar, o que significa que um dia elas podem se combinar em uma superestrela gigante. Uau, quem diria que o espaço poderia ser tão romântico? Vamos a outro nome longo, HD 140283, também conhecido como Estrela de Matusalém. Esse carinha na constelação de Libra já existe há algum tempo. E um bom tempo, tipo muito tempo. Na verdade, os cientistas costumavam pensar que ela era mais antiga que o próprio universo. Imagina se fosse verdade. Mas eventualmente descobriram que na verdade a estrela de Matusalém tem cerca de 14,8 bilhões de anos. Isso ainda é bastante impressionante. Essa estrela é tão velha que lembra a Via Láctea quando era apenas uma galáxia bebê. Mas apesar de tudo isso, essa estrela ainda tem um pouco de vida. Está apenas começando a se expandir em uma gigante vermelha, que é como quando você chega aos 30 anos. Isso é que é envelhecer bem. Mas se todas essas coisas são um tanto compreensíveis, então que tal uma estrela que foi chamada de Estrela WTF pelos cientistas? Não estou brincando. Pelo menos costumava ser assim. Agora ela é chamada de Tab Star. Também tem um nome mais científico, mas que é um pouco complicado. Mas o que é realmente bizarro nessa estrela é seu escurecimento irregular. Por alguma razão ela não brilha como uma estrela normal, mas pisca como se alguém ligasse e desligasse uma lanterna. E não é apenas uma pequena queda de luz, estamos falando de uma queda de 22% no brilho. E não é porque às vezes ela é bloqueada por um planeta ou algo assim. Os cientistas apresentaram todo tipo de explicação para esse estranho comportamento, desde cometas até poeira e até mesmo uma mega estrutura extraterrestre. Isso mesmo! Mas antes que sua imaginação vá longe demais, é importante notar que a explicação mais provável é que seja apenas poeira velha. Talvez a estrela seja cercada por algum tipo de nuvem de poeira, e às vezes isso nos impede de vê-la com clareza. Embora essa explicação ainda não esteja 100% confirmada e ainda existam muitos mistérios em torno da estrela de Thebe, uma coisa é certa. Pode ser um pouco estranho, mas é isso que a torna tão fascinante. Então é isso, pessoal. Ficamos maravilhados com a incrível diversidade e estranheza do cosmos. Há muito mais para descobrir lá fora. Vamos continuar explorando tudo isso e nos surpreendendo com as maravilhas do universo. Descobrimos o Kepler 22b, um pequeno exoplaneta na constelação de Cygnus. Parece nada importante? Pois é, mas na verdade é uma grande coisa. Ele é o primeiro planeta localizado na zona habitável que foi encontrado pelo telescópio Kepler. Em outras palavras, pode haver água nesse planeta. E se houver água, pode haver vida. O Kepler 22b pode se tornar nosso novo lar em potencial.
Então vamos dar uma olhada nisso. Na verdade, descobrir novos planetas não é nada fácil. Nem todos eles podem ser vistos através de nossos telescópios super descolados, até mesmo o todo-poderoso Hubble. Às vezes as estrelas são tão pequenas e fracas que é realmente difícil encontrá-las em um mapa. A mesma coisa aconteceu com o Kepler-22. Nesses casos, os cientistas precisam usar um método especial. Primeiro, eles tiram várias fotos da estrela em diferentes períodos de tempo. Então eles olham para elas e pensam: tem algum ponto escuro nessa estrela em algum lugar? Se encontrarem um, pode ser um planeta. Essas fotos realmente nos ajudam a descobrir algumas coisas muito importantes. Tipo, antes de tudo, este planeta existe. Em segundo lugar, aqui está o tamanho, raio e proximidade dele com a estrela. E, finalmente, seremos capazes de viver lá? Agora sabemos que o Kepler-22b é muito parecido com o nosso planeta e pode se tornar uma segunda Terra. Ele também está muito perto de nós, a apenas 635 anos-luz de distância. Pois é, são cerca de 4,8 quatrilhões de quilômetros. Mas essa é uma das opções mais próximas. A Kepler-22, a estrela de Kepler-22b, é uma anã amarela. Ela é muito parecida com o nosso Sol. O mesmo tamanho, o mesmo raio, até a idade é quase a mesma, 4 bilhões de anos. A diferença está apenas na luminosidade. Ela é cerca de 20% mais escura que o Sol. Então, não importa quanto você force seus olhos, você não verá essa estrela no céu noturno. O planeta Kepler-22b é cerca de 2,4 vezes maior que a nossa Terra. E isso é muito bom. Um raio maior significa mais potencial de água e espaço para viver. Mas ir de uma cidade a outra demoraria um pouco. É assustador até imaginar um voo de avião de 3 dias. Não sabemos a massa exata desse planeta, mas os cientistas acham que é maior que a da Terra. Na verdade, a massa do Kepler-22b pode ser até 36 vezes maior que a do nosso planeta. O que isso significa? Gravidade vigorosa. Se o planeta for 36 vezes mais pesado que a Terra, a gravidade será cerca de 6 vezes mais forte. Você mal consegue levantar 20 quilos de batatas? Experimente 120, sem falar que você mesmo pode ficar muito mais pesado nesse planeta. Você terá que ter uma empolgação incrível só para andar até lá. Vai precisar literalmente se transformar em um fisiculturista, só para conseguir chegar ao trabalho. O pior é que, com tanta gravidade, seria incrivelmente difícil para as plantas sobreviver ali. Elas precisam de pelo menos um pouco de liberdade para se erguer do chão. E os animais, então? Nossos cães e gatos teriam que se transformar em pequenas bolas de músculos para sobreviver lá. Mas se esse planeta tiver seus próprios animais ou outros habitantes, podemos imaginar como eles poderiam ser. Eles provavelmente teriam várias pernas para facilitar a movimentação. Não seriam muito altos, mas bem pesados e extremamente fortes. Aranhas gigantes musculosas. Dá para piorar? A boa notícia é que tudo isso é informação não confirmada. Se tivermos muita sorte e a gravidade for um pouco mais forte do que a da Terra, é claro que será muito mais fácil viver lá. A próxima coisa que sabemos sobre o Kepler-22b é que ele está cerca de 15% mais próximo de sua estrela do que nós do Sol. Se o Kepler-22b existisse no nosso sistema solar, estaria localizado em algum lugar entre a Terra e Vênus. Isso significa que vamos todos queimar? Não, bobinho. Como mencionei antes, a estrela Kepler-22 é bastante fria, apenas cerca de 5.538 graus Celsius. E é por isso que podemos presumir que as temperaturas no Kepler-22b serão aproximadamente as mesmas que as que temos na Terra, se o planeta orbita sua estrela da mesma forma que a Terra orbita o Sol. O que na verdade não sabemos. O Kepler-22b pode girar de lado em torno de sua estrela, como acontece com Urano. O quê? Você não sabia que Urano está deitado de lado? Além disso, olhe os anéis dele. Sim, Urano também tem anéis, assim como Saturno, mas são verticais. O universo é realmente um lugar misterioso. Portanto, se o Kepler-22b for realmente algo assim, o clima no planeta não será, para dizer o mínimo, muito bom. Invernos incrivelmente frios serão regularmente seguidos por verões quentes. E assim como acontece com os planetas com travamento por marés, poderíamos viver mais ou menos confortavelmente apenas no estreito pedaço de terra entre esses dois lados malucos. Esperemos que não seja assim e que o planeta gire normalmente. Mas não é tão ruim. Estudos mostram que pode haver um oceano em Kepler-22b. Você já sabe que água significa vida, mas nesse caso também é uma grande vantagem, pois um planeta coberto por um oceano sempre tem uma temperatura mais estável.
A água absorve parte do calor e o distribui uniformemente pelo planeta. As partes quentes esfriam e as geladas esquentam. A propósito, foi exatamente isso que aconteceu com a Terra há bilhões de anos. Quando nosso planeta começou a ter suas primeiras poças, nossa amada Lua ajudou essas poças a se espalharem por toda a superfície. Graças a isso, o horror ardente que costumava ser nossa Terra se transformou em uma bolinha fofa cheia de vida. Então, se o Kepler-22b tem água, mas não tem atmosfera, os cientistas acham que a temperatura média pode ser de cerca de 11 graus Celsius negativos. Mas se também houver uma atmosfera semelhante à da Terra, a temperatura pode chegar a 22 graus. Isso seria legal. E finalmente, um ano é igual a 290 dias terrestres, cerca de 9 meses. O planeta não tem satélites naturais, então infelizmente teríamos que nos despedir de uma bela vista da Lua. Pelo lado positivo, provavelmente seríamos capazes de ver o Sol como uma estrelinha distante. Poderíamos admirá-lo no céu noturno, lembrando-nos de nossa casa, sem nos esconder de aranhas gigantes. E isso é tudo o que sabemos no momento. Infelizmente, é muito difícil explorar esses planetas, portanto, há muitos dados importantes que não conhecemos. Por exemplo, que tipo de planeta é esse? Sim, não temos as informações mais importantes sobre Kepler-22b. Não sabemos se é um planeta rochoso ou não, e se não sabemos, todas as informações mencionadas anteriormente não significam nada. Ele pode vir a ser um planeta gasoso, ou um planeta coberto de gás, mas com um núcleo sólido como Netuno, ou um mundo aquático coberto por um oceano gigante. Nesse caso, é melhor que seja um planeta de água. Aí, pelo menos, poderíamos construir algum tipo de cidade subaquática lá. Poderíamos filtrar a água e comer peixe, até evoluirmos para uma espécie anfíbia. Será que conta como evolução se voltarmos às nossas raízes? Os cientistas, no entanto, acham que o Kepler-22b pode vir a ser um planeta parecido com Netuno. Alguns astrônomos até atribuíram o planeta a uma categoria de mini-Netunos. Sim, é uma categoria planetária real. Mas isso ainda não foi comprovado. Mesmo que, felizmente para nós, Kepler-22b seja um planeta rochoso, ainda não sabemos como é a atmosfera lá. Ela pelo menos existe? E se for algo como a atmosfera de Vênus, que é mais tóxica que o seu ex? Então teríamos que cavar fundo no subsolo para sobreviver de alguma forma nesse planeta. E então teríamos que inventar uma fonte de calor, pois é muito frio no subsolo. Sim, esperamos que não seja o caso. Existem muitas possibilidades com o Kepler-22b. Até agora não temos uma resposta clara, mas esperamos que os cientistas descubram antes de colocarmos as primeiras pessoas nos ônibus espaciais e enviá-las para conquistar o Kepler-22b. Vai ser estranho se for um planeta gasoso ou algo assim.